Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ao longo dos últimos anos, ocupamos esta tribuna por diversas vezes para realizar críticas às chamadas pedaladas fiscais, ou às maquiagens fiscais, ou à contabilidade criativa praticadas de forma recorrente pelo governo da presidente Dilma Rousseff do PT. Elas consistem em atrasos no pagamento de serviços prestados por fornecedores do setor público, atrasos no repasse dos ministérios setoriais para os bancos públicos e privados e os benefícios sociais e postergações de pagamento de subsídios devido a bancos públicos, algo extremamente grave no que diz respeito à legislação federal. O governo da presidente Dilma Rousseff do PT fez uso recorrente desse expediente para aumentar de forma artificial o resultado primário e assim fugir do rigor da lei de responsabilidade fiscal e fingir que cumpriu a meta pré-anunciada. E o descumprimento da meta caracteriza de forma inequívoca crime de responsabilidade. Diga-se de passagem que, mesmo assim, o governo não conseguiu cumprir as metas fiscais estabelecidas. Passamos muito tempo tratando da irresponsabilidade fiscal deste governo e criticando todas as manobras que eram feitas para se chegar a um resultado primário minimamente aceitável e respeitar o que havia sido estabelecido pela LDO. Convidamos o ministro da Fazenda e o secretário do Tesouro para dar explicações na Comissão de Assuntos Econômicos sobre essas manobras, chamadas à época de contabilidade criativa. No final do ano passado, apenas para citar um exemplo, recorremos ao Supremo Tribunal Federal para tentar suspender a apreciação do PLN 36, que alterava a LDO e que acabava com a meta de superávit fiscal, superávit primário. O Congresso inteiro acompanhou essa discussão, o senador Aloysio Nunes também o fez de forma muito atenta na manobra patrocinada pelo governo para mudar a regra do jogo depois do jogo já ter sido jogado, porque já estávamos no final do exercício, a lei já havia sido descumprida e, consequentemente, o crime já havia sido praticado e o que o governo fez foi um esforço, usando a sua maioria política, para limpar a cena do crime, modificando a legislação para que a meta fosse atingida. Criticamos de forma veemente a estratégia da equipe econômica deste governo, da presidente Dilma Rousseff do PT, e por escamotear, por esconder a realidade fiscal do país, algo que ficou ainda mais patente após o resultado das eleições. Destacávamos as consequências dessa irresponsabilidade para a economia do Brasil com o aumento da dívida pública e o impacto na inflação. E hoje tivemos a divulgação pelo IBGE do mais novo índice da inflação acumulada nos últimos 12 meses, e essa inflação ultrapassou a casa dos 8%. Para o mês de março, é a maior inflação dos últimos 20 anos. Nós estamos falando da maior inflação para o mês de março dos últimos 20 anos. Pois bem, desde o ano passado, o Tribunal de Contas da União está inspecionando, e eu peço a atenção do Senado da República e da imprensa brasileira, dos telespectadores e ouvintes da rádio e da TV Senado. Desde o ano passado, o Tribunal de Contas da União está inspecionando, ou seja, está fiscalizando a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Tesouro Nacional, o Banco Central, enfim, diversos órgãos e entidades envolvidos nesta prática de tentar driblar os resultados apresentados para as contas públicas do país. Agora nos chega a notícia, pelos jornais de ontem,
e o jornal Estado de São Paulo trouxe uma matéria muito importante sobre esse tema, que o responsável pelo início da investigação, o procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, assinou ontem seu parecer sobre o caso das pedaladas fiscais. O seu parecer, do Procurador-Geral do Ministério Público no TCU, endossa o relatório feito pelos auditores do próprio Tribunal de Contas, que concluíram por diversas irregularidades cometidas por diversos órgãos da administração pública federal, como o Tesouro, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, entre outros. E tudo isso num total desrespeito, em absoluta afronta à lei de responsabilidade fiscal. O parecer do procurador é estarrecedor e causa enorme constrangimento para quem tiver o mínimo respeito ao cumprimento das leis. Fala do atraso do repasse a instituições financeiras de valores destinados ao pagamento de despesas de responsabilidade da União, tais como Bolsa Família, abono salarial, seguro-desemprego, financiamento agrícola, trocando em miúdos para simplificar o entendimento da gravidade desse crime praticado pela Presidente da República, Dilma Rousseff, do PT. A União, com dificuldades de caixa, se socorria da Caixa Econômica Federal para pagar obrigações como, por exemplo, o Bolsa Família ou até mesmo abono salarial. Para lastrear essa operação fraudulenta, a Caixa Econômica, por sua vez, simulava um empréstimo com o Banco do Brasil, que, por sua vez, fazia um empréstimo com o BNDES, que, por sua vez, tinha uma garantia da União, que nunca honrou esse compromisso. O resultado desta fraude, deste crime grave, é um rombo de 42 bilhões de reais. Nós estamos diante de mais um rombo de 42 bilhões de reais num flagrante crime de responsabilidade praticado pela Presidente da República, Dilma Rousseff, do PT. Trata de atrasos na transferência para estados e municípios de royalties do petróleo, Agradeço, senhor presidente. Nas compensações financeiras pelo uso de recursos hídricos e na cota parte do salário da educação. Trata ainda de passivo junto ao BNDES, do Programa de Sustentação do Investimento, PSI, e de passivo junto ao FGTS, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. O procurador, em seu parecer, anota que, como resultado dos trabalhos de inspeção, a equipe de auditoria da SESEX Fazenda elaborou o relatório de fiscalização, em cuja conclusão foram resumidas inúmeras irregularidades. Abro aspas, dívidas não registradas nas estatísticas fiscais, ou seja, na contabilidade oficial, despesas primárias não registradas nas estatísticas fiscais, na contabilidade oficial, realização de operação de crédito, atentem bem, realização de operação de crédito com inobservância de condição estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal, execução de despesas sem dotação orçamentária e atraso no repasse de recursos a estados e municípios. O procurador destaca que o volume de recursos fiscalizados foi da ordem de 1,17 trilhão de reais, correspondente ao montante da dívida interna líquida do governo federal no final de outubro de 2014. Mas o procurador faz a ressalva que as análises realizadas pela equipe de auditoria não compreendem todas as situações existentes de repasses de recursos da União a instituições financeiras ou entes federados. Segundo o procurador, isso, e volto a abrir aspas, significa que as irregularidades encontradas não são exaustivas, podendo ser ainda maiores. Enfim, diz o parecer do procurador do Ministério Público perante o Tribunal de Contas da União, e eu volto a abrir aspas para o procurador.
os achados identificados pela equipe da auditoria confirmam os indícios de irregularidades relatadas na representação, ou seja, o Tesouro Nacional atrasou de forma sistemática o repasse às instituições financeiras de recursos destinados ao pagamento de benefícios sociais, Bolsa Família, abono salarial e seguro-desemprego, previdenciários e INSS e econômicos, subvenções em financiamento bancários. Ainda segundo o parecer, e eu mantenho as aspas abertas, além de... Eu concluo em sequência, senhor presidente. Além de os citados atrasos nos repasses de recursos federais estarem contribuindo para maquiar as contas públicas, no mecanismo conhecido como pedaladas fiscais, palavra do Ministério Público, em muitos casos analisados também está ocorrendo patente violação de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não vou me estender nas irregularidades apontadas e nas determinações propostas, mas para concluir deixo uma questão no ar. A Constituição Federal, no seu artigo 85, inciso 6, também trata da responsabilidade do Presidente da República. E diz textualmente o artigo 85 da nossa Constituição Federal: são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, inciso 6, a lei orçamentária. Já a lei 1079 de 50, que define os crimes de responsabilidade, diz no seu artigo 4º, são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal, especialmente a lei orçamentária. São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária infringir patentemente de qualquer modo dispositivos da lei orçamentária. Portanto, não estaremos diante de fundamentos bastante consistentes para denunciar a presidente Dilma Rousseff por crime de responsabilidade, responsabilizando-a pelo não cumprimento de diversos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e o desrespeitar da LRF. A presidente não estaria descumprindo a lei orçamentária? Ela não foi omissa, não foi conivente com esse conjunto de delitos? Ela não concordou com todas essas pedaladas, não só participando da sua orientação como chefe do Poder Executivo? Ela não foi conivente com tudo isso? Não foi do conhecimento dela todas essas ações? Fica a pergunta que carece de uma resposta imediata, para que nós possamos, com o parecer do procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, esclarecer a gravidade desses assuntos, onde o governo, com toda a sua dificuldade de caixa, fez uma operação de crédito ilegal, absolutamente ilegal. Qualquer governador, qualquer prefeito do país que assim procedesse teria uma punição severa à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal e perante os crimes de responsabilidade. Então, levo ao conhecimento da Casa a gravidade desse assunto. A imprensa já abordou o assunto e, com certeza, deverá retomá-lo muito em breve, para que nós possamos ter a apuração devida desses fatos que são extremamente graves e que apontam de forma inequívoca para a prática de crime de responsabilidade por parte de Sua Excelência, a presidente